Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar de etnia, guerra tribal, identitarismo e Vladimir Putin. Primeiro vamos começar com Vladimir Putin. O Vladimir Putin é o maior estadista do mundo. Mas nem todo mundo sabe que o Vladimir Putin é o maior identitarista do mundo. Identitarista étnico e religioso. Aí eu sei que o Rubem Gonzalez vai ficar triste porque ele admira demais o Vladimir Putin, mas o Rubem Gonzalez odeia o identitarismo. Então o Vladimir Putin é o maior identitarista do mundo. Identitarismo étnico e religioso. Quando o Vladimir Putin falou que a queda da União Soviética era uma tragédia, eu acho que muitos brasileiros não escutaram até no final, que ele falou era uma tragédia porque 33 milhões de russos, da etnia russa, foram perdidos e separados da Rússia. A tragédia da queda da União Soviética para o Vladimir Putin foi que 33 milhões de russos da etnia russa foram espalhados em várias etnias. Essa que foi a tragédia. Não a queda da União Soviética, a tragédia para Vladimir Putin é que foi perdida 33 milhões da etnia russa. Quando ele falou em relação à Crimeia, para a anexação da Crimeia, a primeira coisa que ele falou lá tem 99% da etnia russa, por isso que eu vou anexar. Quando o Vladimir Putin convida uma pessoa dentro do Kremlin para dar medalha de honra, convidar para jantar, se você não perceber, é só família da etnia russa. Quando dá medalha para a família que tem 5 filhos, ele não dá medalha de honra para a família do Negin, que tem 5 filhos. Ele convida a família da etnia russa para jantar, para dar medalha. Então o Putin é super identitarista. Além da religião, tudo que ele faz questão de aliança, o país que ele mais ajuda, o país que mais interessa a ela, qualquer guerra que mais interessa a ela, tem a ver com a Igreja Ortodoxa. Se não for pela Igreja Ortodoxa, o Vladimir Putin não liga. Inclusive a guerra na Síria tinha a Igreja Ortodoxa mais antiga metida na guerra da Síria. A relação com a Sérvia também tem a relação com a religião ortodoxa e com a etnia eslava. Então o Putin considera que são irmãos, porque os eslavos e a etnia russa são da mesma branche, né? A mesma branche eslava, né? Então vamos falar de etnia, identitarismo e guerra tribal. Tá. Tudo começou muito milhares de anos atrás. Eu não sei se você sabe, se você lembra, mas o Gengis Khan e os islamistas, quando ele queria invadir um país, invadir uma nação, a técnica, a arte de guerra era matar os homens, estuprar a mulher para fazer um filho da mulher, principalmente os mongóis e os islamistas. Eles queriam, exemplo, os mongóis, o Gengis Khan, invadir a Rússia e roubar nossas mulheres, matar os homens, roubar nossas mulheres para fazer filho forçado, para destruir a etnia russa. Era a maneira de conquistar, é arte da guerra. Todas as tribos faziam isso, tudo. Na guerra antigamente era assim, né? Na guerra no século XII, lá os islamistas, o Maomé, eles invadiam outras nações, estuprava a mulher e assim eliminava a semente da raça, da etnia da outra nação. Então, mestiçagem era um acto de destruição. Mestiçagem era acto de destruir a raça. Exemplo, os islamistas, até hoje eles têm esse pensamento. Eles querem invadir a Europa e fazer filho na mulher branca, na mulher alemã. A ideia é destruir a raça. Mestiçagem é destruir a raça. Os islamistas não mudaram de pensamento. Quando eles querem invadir a Europa, a Alemanha, até hoje, a primeira coisa que ele quer fazer é estuprar ou tentar roubar uma mulher branca para fazer um filho para destruir a raça. É uma maneira de conquistar as nações. Os mongóis era a mesma coisa. Os mongóis queriam conquistar a Rússia. Então, eles invadiram a Rússia e queriam estuprar as mulheres para fazer filho forçado para destruir a etnia russa. Mas não funcionou, porque a etnia russa até hoje existe. E alguns foram perdidos, mestiçados, né?
Mas a grande maioria da etnia russa resistiu e venceu Gengis Khan. E por isso que a Rússia manteve a sua genética da etnia russa. Mas na época, mestiçagem era um acto de destruir uma nação. Brasil é uma nação vencida, porque não existe etnia, não existe raça. Vocês já todos foram estuprados. Né? Então, na verdade, Brasil não é uma nação, porque a nação não é uma bandeira, a nação é uma etnia, é uma tribo. Exemplo, a Rússia. A etnia russa, se continua a existir, vai se chamar russa. O dia que deixamos os islamistas, os mongóis, os brasileiros, todo mundo estuprado, suas mulheres, misturar, né? A gente vai perder a etnia, então a gente vai deixar de existir. E a gente será uma raça vencida. Os alemães foram vencidos? Não. E os europeus resistiram no século XII, mas hoje em dia, com a imigração, eles se misturaram e já foram vencidos pelos islamistas. E os islamistas são orgulhosos porque eles sempre querem dominar a Europa. E mais uma vez, não é racismo, é fato. Guerra tribal, você tem que invadir a terra dos outros para destruir uma nação. Destruir uma nação não é só matar. Destruir uma nação é misturar, fazer um filho na barriga do inimigo. E aí você destrói uma raça. Então o russo sabe, porque o russo tem o mesmo pensamento que o islamista e que o mongol. O russo, da etnia russa, sabe que se deixar os mongols invadir, ou se deixar os islamistas, se deixar os estrangeiros destruir a etnia russa, a gente perdeu. E você sabe que a Rússia é uma nação que nunca perdeu, que nunca foi vencida. É por isso que a natalidade na Rússia também é baixa, porque a etnia russa não quer se misturar com facilidade, e o russo está desaparecendo. Mas é melhor desaparecer como etnia russa que desaparecendo vencido como mestiço. A mestiçagem é uma forma de destruir uma etnia. Eu não sei se consegui explicar bem. Você entendeu a importância da etnia? Porque a etnia é a identidade de um povo. Exemplo, a etnia russa, apesar de ser irmão de todo mundo na União Soviética, mas tentou manter sua identidade, sua etnia. Mesmo se misturou com todo mundo na União Soviética, era irmão, mas não se misturava com facilidade. Quando os mongóis invadiram, eles não conseguiram destruir a etnia russa. Os islamistas nunca destruíram a etnia russa. Nenhuma raça conseguiu destruir a etnia russa. Então, até agora, a gente, como a gente da etnia russa, a gente não foi vencida. Já os brasileiros, que são todos mestiços, já foram vencidos. Os alemães, que são todos mestiços, já foram vencidos. E os mestiços, claro que eles não gostam da etnia, ou do identitarismo. O Rubem Gonzalez não gosta do identitarismo, porque ele também é um mestiço. Então ele quer meter um filho na barriga da Rússia, para destruir a nação russa.